O quarto de empregada, escovando a história a contrapelo. Uma das discussões mais insignificantes da história da arquitetura moderna é o quarto de empregada. Embora pouca atenção tenha sido dada ao item do programa residencial, ele é importante para discutirmos algumas questões contemporâneas. Os desenvolvimentos no campo da igualdade entre homens e mulheres, as lutas contra o racismo, a marginalização e a ausência de direitos, levam ao interesse renovado por uma reflexão crítica sobre as dimensões espaciais da casa. Diante desse contexto favorável, esta pesquisa tem como foco o quarto de empregado, no Programa Residencial Paulista Brasileiro. A partir de alguns estudos de casos, serão analisadas algumas soluções de projeto arquitetônico e sua evolução no tempo, tais como edícula no fundo das casas principais, duplo acesso social e serviço dos edifícios residenciais e quartos de empregadas junto às lavanderias. Alguns projetos insalubres, inclusive. O objetivo é verificar o índice secreto da arquitetura moderna paulista, aqui seguindo a teoria crítica de Walter Benjamin, que defende a importância de escovar a história a contrapelo para desvelar as ideologias do passado que estão presentes nos documentos da cultura. Nossa hipótese é que as soluções projetuais para quartos e circulações de criados revelam antinomias insolúveis da sociedade paulista e que elas contribuíram para a manutenção do racismo, segregação e ausência de direitos dos trabalhadores domésticos. Discutir tal tema é romper com a tradição historiográfica e escovar a história da arquitetura moderna paulista a contrapelo, bem como dar visibilidade a um item do programa que permaneceu invisível e inalterável diante das inovações programáticas e plásticas do movimento moderno. Nessa primeira imagem, temos a São Paulo de 1860, toda construída com a técnica de taipa de pilão. As casas desse período, como esse exemplar de casa bandeirista típica, o sítio do Padre Inácio, possui alpendre frontal. Na planta, o alpendre, aqui no número 1, é a faixa de transição entre o público e o privado. Às mulheres não era permitido frequentar o alpendre. Elas poderiam assistir à missa, aqui no número 2, através de janelas com um chará. O regime de trabalho que se fundamenta a existência socioeconômica dos moradores do Planalto de São Paulo e que lhes imprimia seus traços mais marcantes era o cativeiro, como toda a América portuguesa na época. Embora, como recaísse em escala ínfima sobre o negro africano e quase na totalidade dos casos sobre o índio, que por lei não podia ser escravizado. Se dissimulavam sobre fórmulas e rótulos diversos. Os serviçais domésticos nesse período não tinham espaço dentro do ambiente doméstico. Nesse outro exemplar é o solar do Inhão, na Bahia, localizado em Salvador. O projeto de restauro é da arquiteta Lina Bobardi, e esta é uma casa típica de engenhos de cana-de-açúcar do período colonial e imperial. A máquina brasileira de morar no tempo da colônia e império dependia em todo dessa mistura de coisa e bicho, de gente que era o escravo. O negro era esgoto, era água corrente no quarto, quente e fria, era interruptor de luz e botão na campainha. Negro tapava porteira e subia vidraça pesada. Era lavador automático e abanava que nem ventilador. Frase de Lúcio Costa, um dos maiores pesquisadores da arquitetura brasileira. Mais adiante no tempo, a morada republicana, a partir da proclamação da República em 1889 e da abolição da escravatura em 1888, temos esse exemplar de Palacete Paulistano, a casa Dona Margherita Marquezine. Nesse período surge o quarto de criada localizado junto às lavanderias, que não respeitava o Código Sanitário que proibia a ligação direta entre quartos
e cozinha, como nesse exemplo. No período da arquitetura moderna, a morada moderna, como nesse exemplar da Casa de Vidro, projeto da arquiteta Lina Mobardi, de 1951. O projeto define um setor específico para os criados, com banheiros, sala de estar e quartos. A solução cria um espaço de convívio, o que demonstra a sensibilidade da arquiteta ao tratar as áreas de empregados com o mesmo cuidado que tratou a área de hóspedes. Na sequência, teremos as considerações de gênero e raça sobre o quartinho, na apresentação da Leda. No período colonial, os papéis da senhora e da escrava se tornam mais tarde os da patroa e da empregada. Essa obra de Jean-Baptiste Debré ilustra uma cena doméstica de 1823. O trabalho doméstico no Brasil tem origem no período colonial, escravista e no patriarcado, onde o pai comandava a família e todos seus dependentes, agregados e escravos. Nesse momento, o espaço social doméstico era permitido para as mulheres. No entanto, a atividade doméstica era trabalho de escravos, de mulheres e negras. Através da história, encontramos subalternidade no espaço da família e nas relações privadas quanto ao papel da mulher e a divisão sexual do trabalho doméstico, restando a ela, como autonomia, somente os cuidados com a casa. O processo escravocrata adicionou a essa tentativa de domesticação feminina a condição racial, que redimensionou os papéis femininos de brancas e negras, categorizando-os quase como dirigentes e executantes. O papel que as mulheres desempenhavam passaram a contribuir na projeção de mobilidade social da família. Dentro das casas da elite, a maior parte dos trabalhos domésticos era feito por mucamas, escravas e criadas. Podendo-se entender que o quartinho de empregada, tão comum nas residências paulistas, é embasado não só por uma questão social, mas também por uma questão de gênero e raça. No século XIX, aconteceu um processo de urbanização e industrialização em algumas cidades brasileiras, e São Paulo não escapou desse processo. E aqui essas duas imagens mostram uma evolução com a obra de arte feita por Almeida Júnior, de uma rua de São Paulo conhecida, chamada Consolação, e aqui do lado direito, a mesma rua atual. Essa pintura retrata no século XIX, onde a gente pode ver uma grande mudança. Já em 1888, teve a abolição da escravatura. Em 89, esse trabalho já compulsório passa a ser livre. Surge uma disciplinarização do espaço do tempo do trabalho para adequar as classes populares ao novo estado das coisas. Uma nova organização familiar estabelece o trabalho doméstico não remunerado exercido pela mulher, compensando a supressão do escravismo. Isso reflete na Casa do Brasil Republicano. Essa é uma imagem de um palacete von Bülow, construído em 1900, na Avenida Paulista. Essa casa pode ser vista nessa imagem da própria Avenida Paulista, em processo de modificação, onde ela também se situa junto com outras casas da época. Consequente modernização do espaço urbano, onde a cidade burguesa dá à rua status de lugar público, em oposição à casa, o espaço privado. O desenvolvimento das cidades e da vida burguesa no século XIX influiu na disposição do espaço no interior da residência, tornando-a mais aconchegante. Deixou ainda mais claros os limites do convívio e as distâncias sociais entre a nova classe e o povo, permitindo um processo de privatização da família marcado pela valorização da intimidade. O
Nas casas, domínios privados e públicos estavam presentes. Aqui é mais uma obra do Almeida Júnior, que retrata uma cena familiar em 1891. No período escravocrata, as trabalhadoras domésticas moravam na senzala, mas passavam grande parte do dia na casa grande. Com o redimensionamento das casas na zona urbana, esses dois lugares fundiram-se e foi criado um novo cômodo nas casas, o quarto de empregada. O serviço doméstico continuaria por muito tempo a ser a forma de emprego mais comum das mulheres pobres urbanas. Em troca do serviço e da obediência das criadas, as senhoras lhe ofereciam proteção, um quartinho para dormir, algumas roupas e alimento diário. Após a abolição, as mulheres negras continuaram com trabalhos menos qualificados e baixos salários. Diversas mulheres das camadas populares arcavam com as despesas da família, por trabalharem como domésticas, e o fato de saber cozinhar e limpar tornava mais fácil para elas encontrarem emprego do que para os homens. A escolarização deixa de ser privilégio dos meninos e se amplia para as filhas das famílias das elites dos setores médios, que vai colaborar para o processo de emancipação feminina nos próximos anos e nas próximas décadas. A ampliação da atuação das mulheres no campo do trabalho e as legislações que surgiram favoreceram a mudança desse cenário, de forma lenta. Em 1943, foi criada a Lei Brasileira, que concedia permissão à mulher casada trabalhar fora de casa sem autorização expressa do marido. Posteriormente, ocorreram mudanças de costumes e sociais nas décadas de 60, 70 e 80, culminando com a Constituição de 88, que defende os princípios de isonomia entre homens e mulheres. A família dos anos 70 foi resultado desse cenário de mudanças. A participação da mulher em escritórios, serviços, fábricas, lojas, deu nova dimensão ao casamento. Com métodos contraceptivos mais eficientes e segurança profissional, as mulheres se reinventaram dentro da casa e da família. A contratação de mulheres de camadas populares para a realização dos trabalhos domésticos nas residências continuou existindo, inclusive para auxiliar quem passava parte do seu tempo fora da residência trabalhando. Observando os dados publicados pelo IPEA, o trabalho doméstico no Brasil é uma atribuição eminentemente feminina, com expressivo contingente de negras, com baixa escolaridade e oriundas de famílias pobres. Em 2013, a empregada doméstica passou a ter direitos e deveres estabelecidos por lei, jornada de trabalho definida, salários melhores e sindicatos da categoria. Mas o quartinho ainda permanece nos costumes sociais e em alguns projetos de arquitetura, como registro e permanência dessa história de desigualdade.